Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do GeoGebra e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo de funções. Nós vamos falar agora da função raiz enésima. Então eu vou utilizar controles deslizantes para nós visualizarmos aqui as funções raiz enésima. Então raiz enésima de x. Eu vou colocar um controle deslizante que eu vou chamar de n e vou fazê-lo variar de 1 até 10 e vou fazer o incremento de 1 em 1. Eu vou estar tomando só números naturais, de 1 até 10. Tá aí o meu n. Esse meu n aqui, ele vai estar representando o índice da raiz da função. Então, eu quero fazer a raiz enésima. Eu posso vir aqui na ajuda e ver como é que é a raiz enésima. Né? Nós temos que a raiz quadrada é SQRT. E a raiz enésima, como é? Então, é essa função aqui. Raiz enésima, ela está na ordem alfabética. Então, eu tenho aqui, ó, raiz enésima. Posso afastar aqui, ó. Eu entro raiz enésima, x, n. X é a variável x e n é o índice. Então, como eu estou colocando o meu n como sendo a letra n mesmo, que eu coloquei aqui na janela de visualização como um controle deslizante, então eu vou clicar aqui na função, e eu já estou aqui com xn. Note que o n aqui está azulzinho, que ele já está reconhecendo que é a minha função. Ainda não dei Enter, mas a função está aqui para n igual a 6. Vou dar Enter agora. Aí eu tenho aqui, ó, raiz sexta de x. Ela está sendo mostrada aqui. Mas o interessante é o seguinte, eu pego o mover e vou fazendo aqui a variação. Note que quando n é ímpar, eu tenho uma parte negativa aparecendo aqui. Mas quando n é par, nós não temos a raiz de números negativos, né? Então, a parte negativa, ela desaparece. Só fica mesmo a parte positiva. Vou afastar um pouquinho aqui, para ela ficar mais forte aqui. Eu vou colocar uma cor vermelho mais vivo. Então, eu vou variar aqui, ó. Note, quando é ímpar, aparece a parte negativa. Quando é par, só aparece a parte de x de 0 para frente, né? Ó. E assim vai. Note também que quando é 1, né, nós estamos considerando a raiz 1, que é f de x igual a x. Aqui, ó, raiz 1 de x. É a raiz 1 de x, é o próprio x, é a função, aqui é a função identidade. Note que, como eu tinha mudado aqui, né, o modo de exibir aqui, não está aparecendo que é a identidade. Aqui eu tenho sim para 1, então eu vou colocar 1 para 1 essa posição aqui. Então eu tenho que vir aqui, mover tela, e vou aqui em eixos e vou colocar 1 para 1, para a gente ter a ideia aqui que é a função identidade, certo? Beleza. Agora, continuo movendo aqui e eu vou até 10, por exemplo. Olha o que vai acontecendo com a minha função, né? Ó. Fui até 10. Eu posso também dar um zoom aqui para ver como é o comportamento da função. Próximo à origem, olha o que acontece. Quando é ímpar, né, ela fica tipo um S, né? Ó. E assim vai. Então, é bem interessante para você fazer atividade com seus alunos e verificar todas essas propriedades das funções. Vamos agora fazer uma outra construção. Para isso, eu vou selecionar tudo e apagar, deletar. Vou colocar a visualização padrão, para ficar aqui naquele formato padrão. E vou pegar alguns pontos e vou colocar alguns pontos aqui, aleatoriamente. O que eu quero fazer é utilizar uma ferramenta que, dado alguns pontos, eu faça uma regressão. O que é uma regressão? Você vai encontrar um polinômio que se aproxima desses pontos. Então, para a gente ter a ideia dessa regressão, novamente eu vou criar um controle deslizante, que vai ser o próprio n. Ele vai variar também de 1, colocar 10 aqui, e o incremento de 1 em 1. E aí, esse controle deslizante é que vai fazer
com que eu varie o grau desse polinômio. Então, eu venho aqui na caixa de entrada e digito regressão. Note que aparecem várias opções de regressão. Então, eu tenho regressão, regressão de crescimento, regressão exponencial, e assim vai. Eu quero a regressão polinomial. Então, eu tenho aqui, ó, regressão polinomial, lista de pontos e grau do polinômio. Então, lista de pontos, eu vou precisar da lista de pontos. Eu posso digitar aqui, separados por vírgula, de A até G, mas eu posso também criar uma lista. Então, eu vou logo criar a lista aqui, depois eu faço isso aqui novamente. Ó. Então, eu vou chamar essa lista de L. L vai ser igual. Como é que a gente cria uma lista, né? A lista, ela é colocada entre chaves. E aí, eu coloco os pontos aqui. A, B, C, D, E, F, G. Esses são os pontos. E dou Enter. Aqui eu criei a lista de pontos. Agora eu vou utilizar a regressão. Então, eu vou fazer aqui, ó, regressão de novo, e vou lá na regressão polinomial. Lista de pontos e grau do polinômio. Bom, a lista de pontos vai ser o L que eu criei. E o grau do polinômio, né, que o polinômio que vai se aproximar desses pontos, vai ser N, que é o valor que eu coloquei aqui no controle deslizante. E dou Enter. Ó, como n é igual a 1, é um polinômio de grau 1, ou seja, é uma reta. Então, ele faz uma reta que mais se aproxima desses pontos. Note que aqui, ó, eu tenho a função. Eu vou até pegar aqui o polinômio e vou arrastar para cá para a gente visualizar aqui quem é o polinômio. Então, ó, 0,23x mais 1,22. É o polinômio de grau 1 que mais se aproxima aqui desses pontos. Então, eu vou começar a variar aqui o controle deslizante. Eu vou ter agora um polinômio de grau 2, ó. Então, está se aproximando mais ainda dos pontos, né? O ponto D aqui, ó, está bem próximo. Antes só o ponto G que estava próximo, né? E aí você vê que as distâncias vão diminuindo, ó. Né? Agora o ponto A está bem próximo, o ponto G também. E assim eu vou aumentando. Então, vamos para o 5, 6. Então, note que no polinômio de grau 6, nós temos aqui que ele passou exatamente em todos os pontos, né? Então, nós temos garantido o seguinte, que quando eu tenho uma quantidade n de pontos, o polinômio de grau n-1, ele passa por todos os pontos. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como eu tenho 7 pontos, o polinômio de grau 6, ele vai conseguir passar por todos os pontos. Então, você consegue um polinômio de grau 6, com essa regressão, que passa por todos os pontos. Agora, observe o seguinte, se eu aumentar para 7, ele não vai encontrar o polinômio, porque o polinômio que passa exatamente por 7 pontos é um polinômio de grau 6. E aí, se eu fizer grau 7, ó, vou mudar para 7. Ó. O que vai acontecer? A função fica uma interrogação aqui, ele não consegue encontrar o polinômio. Por quê? Porque o polinômio é de grau 6, então não vai ter nenhum de grau 7, de grau 8, qualquer grau maior que 6 não vai ter. Ah, mas se eu fizer o seguinte, eu colocar mais 2 pontos aqui, então vamos colocar mais 2 pontos. E agora eu tenho 9 pontos, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma nova lista, L2, igual. E vou colocar os pontos aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I. São esses pontos aqui. Eu tenho a nova lista L2. E agora o que eu vou fazer? Regressão. E regressão polinomial, lista de pontos e grau. Então, vou colocar lista de pontos. Agora é L2. E grau, N. Dou OK. Agora eu estou com essa nova regressão aqui. E observe que agora o polinômio de grau 6. Lembre, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Qual é o polinômio da regressão, né? Qual é o grau do polinômio que vai passar por todos os pontos? Como eu tenho 9 pontos, vai ser um polinômio de grau 8. Então, observe que eu vou aumentando aqui, ó, o de grau 7,
né? Ele ainda não passou, ó, o ponto F está fora, o ponto G, o ponto E está um pouquinho fora, ponto C também, mas no de grau 8 não tem jeito, ele vai passar exatamente sobre os pontos. Aí está, ó, todos os pontos estão agora dentro desse polinômio, né? Ah, eu não estou exibindo aqui eu estou exibindo F, né? Eu quero exibir o G. O G é esse polinômio aqui de grau 8, tá? 0x oitava, observe que é um polinômio de grau 8, mas na verdade todos esses coeficientes aqui estão dando zero, né? Parece assim que é zero, mas não é, é porque a gente está fazendo aqui uma aproximação. Então eu posso vir aqui em opções e mexer no arredondamento. Vamos colocar aqui 5 casas decimais. Ó, aqui ficou 0,001. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui o arredondamento para 10 casas decimais. Aí a gente vê, ó, que é um número bem pequeno aqui que está multiplicando x à oitava. Não quer dizer que era zero, não. Eu tenho um polinômio de grau 8, tá? Então, se fosse zero aqui, não seria um polinômio de grau 8, né? Então, esse polinômio aqui de grau 8 é que está passando por todos esses pontos que eu plotei aqui. Então, essa ferramenta aí, ela é muito útil. Para finalizar, existe uma outra maneira de você plotar uma função no GeoGebra, que é você fazer uma função à mão livre. Olha que interessante. Vou marcar tudo e deletar e vou fazer uma função à mão livre. Então, você vem aqui no ponteiro e coloca aqui função à mão livre. E aí você faz a função que você quiser aqui à mão livre, assim, por exemplo. Contanto que seja função, né? Claro que você não pode, dado um elemento aqui do domínio, ter 2 na imagem. Por exemplo, eu fazer um negócio assim, ó, tá? Isso aqui não é função, ele não aceita. Ou fazer algo assim, por exemplo, e voltar para cá. Ele também não aceita. Então tem que ser uma função. Para cada elemento do domínio, existe um único elemento relacionado no contradomínio. Então não vá inventar de querer fazer qualquer desenho assim, que isso daqui não é função, ele não deixa. Então, note que ele colocou aqui, ó, f de x igual a mão livre x. É uma função, a mão livre, que ele não tem aí definida qual é essa função, não tem uma lei para essa função, mas você fez a função aqui, a mão livre. Ah, mas e aí, se eu quiser saber um ponto dessa função, um valor dessa função? Você pode fazer. Por exemplo, eu vou colocar aqui um controle deslizante para representar valores de 0 a 5, por exemplo. E aí, eu vou colocar aqui o ponto P, que ele é igual a A, F de A. E aí dou Enter. Ó, aqui está o ponto P. Quando eu vario A, eu tenho aí a variação de menos 5 a 5 do ponto P. Muito bem. Uma outra coisa que eu poderia fazer é o seguinte. Pega um ponto, seleciona a ferramenta ponto e coloca o ponto aqui no eixo X. E aí eu vou querer fazer o seguinte. Ó, eu quero calcular a abscissa do ponto X e a função aplicada nessa abscissa do ponto X. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Eu crio um ponto, que eu vou chamar agora de Q, igual. Aí vou colocar assim, ó, eu quero a abscissa do ponto X. Eu faço assim, X, abre e fecha parêntese, A. Ele está pegando a abscissa do ponto A. Vírgula, F de X de A. A maiúsculo, tá? X de A. Quando eu der Enter, ó, ele pegou o ponto Q aqui. E aí, se eu pegar a ferramenta mover aqui e começar a mover o ponto A, ó o que acontece. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um segmento, só para a gente fazer um segmento assim, ó, daqui para cá, e coloco o pontilhado e mudo a cor dele aqui para vermelho. E não vou exibir o rótulo dele. Então, eu estou com o segmento A, vou pegar aqui da UESC, né, para pegar o ponteiro, e vou movimentar aqui, ó. Observe ó, que o ponto, quando for zero, ó, ele fica na direção do zero. E aí, o que acontece? Se eu passar aqui, né, e sair da função,
Olha o que está acontecendo aqui com G, né? Que é o valor da função da interrogação. Ele não consegue calcular. Por quê? Porque a função não está definida para esse ponto, né? Mas, a partir daqui, ó, ele vai calculando o valor da função, né? O valor do y dessa função. E aí nós temos aqui, ó, vai embora. Né? Então é bem legal aí essa função que você pode desenhar à mão livre. Bom, sugiro que você assista esse vídeo completo, sem saltar, e depois você volte e vai pausando o vídeo e executando no GeoGebra, porque dessa forma você consegue aprender tudo que foi visto nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deem aí um like no nosso vídeo, faça comentários e toque o sininho também, porque você acionando esse sininho, sempre que tiver um vídeo novo, você é um dos primeiros a receber a informação do vídeo. Nos encontramos no nosso próximo vídeo sobre funções. Até lá!